Bom dia, Santa Isabel, bom dia, Estância Grande, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil e pela internet para o mundo. Tá? Muitos gaúchos nos ouvem aí em vários países e é uma satisfação a gente fazer mais um sábado nosso programa Debates e Opiniões, que vai ao ar pela www.radiosantaisabel.com.br. Nosso programa já começa com muita polêmica. Você se lembra do Enéas? O Itamar aqui, meu tocaio, há de se lembrar do Enéas. Se lembra dos Enéas. O Enéas foi um político muito simbólico, né, aqui no Brasil, porque falava muita coisa em pouquíssimos segundos, né? Tinha uma dicção perfeita, uma inteligência única. E ele já faleceu, mas com a internet, com os recursos tecnológicos, tem vídeos do Enéas circulando na rede, né? E suas falas são premonitórias, vamos dizer assim. E a gente recuperou um desses áudios, desses vídeos, que a gente vai reproduzir aqui agora. Vamos ouvir aí o Enéas. Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira aos donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Essa é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo com a manada de búfalos para o precipício, para a escravidão. Perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Rápido e contundente. Isso foi falado, né, na década de 90. E o tempo passou e cada ano que passa se confirma mais essa visão. E hoje, né, atualmente, nos últimos 50 dias, o Brasil passa, né, por este ataque, onde que a Petrobras é a empresa da vez, é a empresa que está sendo entregada, está sendo dada de presente numa bandeja para os grandes do petróleo no mundo. Então, é um verdadeiro absurdo, né? Outro ataque, né, se dá às riquezas da Amazônia, e a comissão do Senado aprovou o fim do licenciamento ambiental para as obras. Esta é a PEC 65, foi aprovada, né, nessa semana que passou, e como fica difícil, né, acordar calado, se na calada da noite eu me dano.
quero lançar um grito desumano, que é a maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço, atento na arquibancada para a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Chico Buarque disse isso. Me busco recurso no Chico Buarque para falar sobre esta aprovação aí do Senado, né? Que nada mais é do que a liberação de qualquer tipo de obra, né? Sem o necessário, que é o licenciamento ambiental. Mas vejamos, em meio ao terremoto político que toma conta de Brasília, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, do Senado aprovou nesta quarta-feira, 27, sem alarde, uma proposta de emenda à Constituição. A PEC, que simplesmente rasga a legislação ambiental aplicada em processo de licenciamento de obras públicas. A PEC 65 de 2012, apresentada pelo senador Arcir Gurgazek, do PDT de Rondônia, e relatada atualmente pelo senador Blágio Maggi. Blágio Maggi é o maior plantador de soja do Brasil. Esse cara já desmatou aí, olha, incontáveis hectares de mata amazônica para expandir o seu latifúndio. E ele relata, né, a PEC que libera, né, estabelece que a partir da simples apresentação do estudo de impacto ambiental pelo empreendedor, nenhuma obra poderá ser mais suspensa ou cancelada. Na prática, isso significa que o processo de licenciamento ambiental, que analisa se um empreendimento é viável ou não a partir dos impactos socioambientais que pode gerar, deixa de existir, né? Os impactos socioambientais que aquilo possa vir a existir no futuro acabam. Só dá o impacto ambiental, né? Vou retirar aí 500 milhões de hectares de mata atlântica, de mata amazônica e vou plantar meia dúzia de árvores, né? Substitui. Tecnicamente é possível, mas ecologicamente. Então, é esse tipo de discussão que a gente tem que começar a perceber, né? No Congresso Nacional tem uma grande maioria esmagadora que permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, eles estão lá para liberar toda a ação do capital, independente e indiscriminadamente, né, de qualquer outro tipo de visão. Não tem uma visão humanista, uma visão técnica que possa amanar, diminuir certos impactos, né? Então, essa gente que domina o Congresso Nacional está preocupada única e exclusivamente em enriquecer, em manter os seus lucros cada vez mais. E aí, para isto, meio ambiente, vida humana, a questão social, isso aí tudo passa batido e essa gente não quer nem saber mais do que isso importa ou venha causar no futuro. Então é incrível, né? É assustador. E outra, né? Eles sabem que essa PEC é polêmica, reconhece que essa PEC vai beneficiar essas famílias do tipo do Maggi e entre outros latifundiários da região, e que vai trazer grandes prejuízos à nação brasileira e à sociedade brasileira, ao povo brasileiro. Outra notícia que é de igual poder ofensivo
né, é sobre o juiz Sérgio Moro. Moro é um juiz acusado de ser parcial, partidário e que perde, né, a legitimidade para julgar pessoas ligadas à Lava Jato. Porque ele, de um lado, castiga e aplica os rigores da lei, e do outro lado ele frouxa, né? Prova disto é a ação que ele faz contra Lula e a ação que ele faz ou não faz contra o Cunha, por exemplo. A mulher do Cunha ficou 2 meses para receber uma ordem de depoimento, né? E vai ter 10 dias ou mais para prestar esse depoimento. Com Lula, ele foi com a Polícia Federal, ele foi com forças especiais, metralhadora, helicóptero, e retirou o Lula às 5 horas da manhã da cama. E levou preso, sequestrou o Lula. Contra os outros, os caras ganham uma tornozeleira e ficam em casa curtindo o fruto do seu roubo. Mas Moro é um cara que está, né, comprovando que ele é extremamente parcial e extremamente partidário. O promotor acusa e denuncia, é sua função. O juiz de primeira instância, Sérgio Moro, também, porém não é sua função. O político faz política, o juiz da província, Sérgio Moro, também. Os jornalistas empregados da imprensa de mercado, dos magnatas bilionários, fazem publicidade negativa, sistemática, contra a imagem e a cidadania de Lula, de Dilma e do Partido dos Trabalhadores. O juiz Sérgio Moro não vem ao caso. Moro também é de praxe. A conduta profissional e funcional do magistrado do Paraná é distorcida, seletiva e com efeito partidário. Moro é recorrente em se mostrar um juiz parcial e, consequentemente, deveria ser impedido de assumir os processos relativos a Lula, porque juízes têm que ser isentos para serem justos e, terminantemente, este não é o caso do juiz Sérgio Moro. Uma condenação de Lula sem fatos comprovados, mas baseados em suposições, ilações e delações de ladrões do dinheiro público, capazes de darem seus braços para saírem da cadeia, é uma temeridade política e social, que poderá causar comoção e protestos que podem gerar violência e inconformismo sem fim. A verdade é que Lula é investigado duramente e desrespeitosamente há mais de 3 anos, depois de passar 8 anos no poder e ser atacado diuturnamente pela imprensa mercadológica mais corrupta e covarde do planeta. A imprensa empresarial, aliada dos tucanos, que blinda seus crimes, mas que enfim conquistaram interinamente o poder central por intermédio de um golpe de Estado. Eles são golpistas bárbaros na acepção da palavra e pensam que beber vinhos finos, uísques escoceses e viajar para Miami ou Orlando para verem o Michael e darem uma de patetas estarão redimidos de suas selvagerias, como por exemplo, tomarem de assalto a presidência da República, tais quais piratas ou bandoleiros. Coisas que realmente eles são, sem quaisquer equívocos. Luiz Inácio Lula da Silva se importa com sua dignidade e demonstra profunda indignação quando é acusado de cometer crimes que não cometeu, bem como jamais comprovados pelos delegados aecistas do Paraná, pelos procuradores obsessivos pelo PT, mas jamais pelo PSDB. Sérgio Moro, não. Ao contrário, tal magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba participa
sem se importar com nada, como se estivesse a dar um sonoro e debochado dane-se, para não dizer outro tema, à sociedade brasileira. No que é relativo à sua terrível e lamentável atuação, além da péssima conduta como membro do Poder Judiciário. A verdade é que 54,5 milhões de brasileiros tiveram seus votos literalmente e criminosamente cassados por causa de um golpe de direita, bananeiro e terceiro-mundista. São cidadãos que se recusam a fazer o papel de idiotas porque perceberam há muito tempo que Sérgio Moro, muito mais do que um juiz, trata-se de um político de direita, sem voto e totalmente engajado com o golpe de Estado, travestido de legal, e que ele tenta legalizar, né? E esse golpe, por estar sendo manipulado, é ilegítimo contra Dilma. Além de não estar nem um pouco preocupado com a situação vexaminosa do país perante a comunidade internacional, que considera golpe o que acontece no Brasil. A verdade é que muito da crise econômica brasileira, ressalta-se, é devido à quebra da indústria pesada brasileira, notadamente a construção civil, que atua em todos os segmentos da economia, desde a fabricação de cimento, a construção de submarinos nucleares e hidrelétricas gigantescas. Servidores públicos sem a autoridade do voto resolveram quebrar a desenvolvida e multinacional engenharia brasileira. A quem interessa e quem se beneficia com tais ações predatórias que desprotegem a indústria nacional, togados que, ao invés de somente investigar, prender os criminosos e, por sua vez, garantir os empregos dos trabalhadores, estão a desmontar a gigantesca indústria da construção, sem se importar com os custos e o atraso que certamente prejudicarão o Brasil perante a concorrência internacional. Um verdadeiro absurdo e desfaçatez. Então, a quebra dessa indústria beneficia única e exclusivamente as indústrias estrangeiras. Momento que quebram as indústrias, porque essas grandes indústrias, elas têm direções, né? São diretores. O dinheiro é de tanta gente que não tem um dono exclusivo, tá? E nada impede que esse diretor que cometeu um crime, que cometeu um ato ilícito, seja retirado da empresa e a empresa possa continuar a fazer o que sempre veio fazendo, que é construir e dar emprego. Mas não, acabam com a empresa, demitem, para que outra empresa entre no lugar. E essa outra empresa que vai entrar no lugar, ela é multinacional. E aí o dinheiro não fica aqui. E muita mão de obra também não fica aqui, porque eles trazem mão de obra barata do exterior ou produzem, né, seus produtos no exterior. Então, é essa a engenharia do golpe, né? Além de acabar com a cidadania, com a figura política do Partido dos Trabalhadores, eles acabam com a indústria nacional, que é mais aterrorizante, o que é mais desumano e o que é mais antinacional, né? Eles acabam com a figura do industrial brasileiro, da força do povo brasileiro, para dar para uma indústria estrangeira, né? E seguindo ainda a notícia a respeito do juiz Moro, né? Diz a matéria: não sei se tal juiz que age e atua como se fosse um justiceiro tem a noção do que está a ocorrer com o setor tão importante da indústria nacional. Porém, se tem consciência, ele não está nem aí. Seu negócio é fazer política ao lado dos tucanos, cooperar para manter o golpista Michel Temer no poder,
central a usurpá-lo sem legitimidade e desprovido de votos, além de se mostrar sem um mínimo de dignidade de ética quando anuncia medidas impopulares, ao tempo que ações que privilegiam as camadas mais ricas da população, formadas por empresários urbanos e rurais, especialmente os banqueiros. Tais características personificam a votação de Michel Temer. O nome dessa peçonha é sempre escrito em minúsculo, porque por se tratar de um pigmeu moral, político e citadino. Para ser ditadorzinho de terceiro mundo, que entretanto está envolvido até a medula com corrupções de diversas e recebimento de propinas, conforme relatos do empresário e delator de sua convivência, José Antônio Sobrinho, um dos sócios da Engevix, que abriu o bico à PF e ao MPF a acusar Michel, amigo da onça Temer, de ter recebido 1 milhão de propina como recompensa ao presidente interino golpista por ter viabilizado um contrato com a Eletronuclear de 162 milhões, que até agora não foi apurado, né? Outra parcialidade do Sérgio Moro é isto: ele não apura os crimes cometidos por aqueles que são e que estão, né, no governo através desse golpe. São 8 horas e 54 minutos aqui nos altos da Estância Grande.